Agora do capítulo 9 em diante, né? Passando por boa parte do capítulo 10, você vai ver o juízo de Deus por etapas ali em cima de Israel, consequência também com a Síria, que se julga, né? Ela está sendo usada por Deus para cumprir um propósito pedagógico, mas ela se julga no direito de usar de violência, de destruir e tal, como se não houvesse consequências para isso. E Deus também coloca, né, o seu juízo sobre eles. Até o meio do capítulo 10 aqui tem alguma coisa que vale ressaltar pra gente? Acho que isso que você falou é muito importante, porque mostra como era a dinâmica da ação de Deus com as nações do Antigo Oriente, incluindo o seu povo Israel. Deus utilizava povos e povos e mandava um povo para entrar em conflito com outro. O texto de Isaías coloca isso de um modo interessante, diz que o Senhor assobia para uma outra nação que está distante, para que ela venha com suas armas de guerra destruir seu próprio povo. Mas quando essa nação se excede naquilo que Deus havia ordenado, Deus diz: vem lá e pune meu povo. Aí o que é que os assírios queriam? Queria eliminar Israel, queria eliminar Judá. Deus diz: não, eu não mandei vocês fazerem isso até esse ponto. Agora seria a Síria que ia ser punida. É justamente o que aparece no capítulo 10. Né? Muito notável essa dinâmica da relação de Deus com as nações, coletivamente. Indo aqui para o capítulo 11, a gente começa falando sobre um outro verso aqui que é muito conhecido também, que é: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no Senhor e não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ó, oh, ecos aqui no Sermão do Monte, né? Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na sua cintura. E aí ele segue escrevendo algumas coisas sobre a situação da nação. Mas antes disso, acho interessante aqui, porque eu sempre falo isso lá no curso de interpretação, né? A gente perde muito em tentar buscar um pouco o contexto. Um simples exercício que todo mundo que lê a Bíblia deveria fazer é ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? Porque, olha que interessante, a gente começa o capítulo 11 como se nada tivesse acontecido, né? Às vezes o nosso plano de leitura... hoje eu vou ler o capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Tá, estamos partindo aqui de um tronco que está aparecendo aqui, de um renovo. Mas é interessante porque se você vai nos dois últimos versos do capítulo 10, depois de todo esse lance de que ele está falando da opressão da Síria, né? A Síria se levantou e começou a derramar sangue, começou a praticar a opressão e tal. E aí no verso 33 ele diz: mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência e as árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Ou seja, existe uma árvore aqui de opressão, existe uma floresta aqui, né, que você vai ver aí o Egito, a Síria, a Babilônia, Roma, a Grécia. Existe uma árvore de Babel aqui que causa opressão, que castiga, que derrama violência, que oprime, né, que derrama sangue inocente. Essa árvore vai ser cortada pela raiz. E aí começa o capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Ou seja, ele está falando, uma nova árvore vai ser plantada agora na terra. E essa árvore, que tem raízes lá em Davi, lá na aliança mosaica, mas que também vai gerar aqui em Jessé uma nova humanidade, né? Um novo Adão, vai trazer agora o Espírito do Senhor de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor, de paz, e que julgará segundo a justiça de Deus, né? E ele determina essa seção dizendo que a justiça e a verdade são aquilo que sustenta a sua roupa no corpo, né? É a sua faixa, a sua cintura ali, é o que dá estabilidade para aquilo que ele veste. Então é muito bonita essa visão aqui que ele está colocando pra gente, né? Dessa nova plantação, dessa nova raiz que vai ser agora plantada e que a gente vai observar ali em Cristo. E tem essa curiosidade aqui, né? Porque ele é tanto o tronco quanto a raiz também, né? Ou seja, ele vai para frente, mas ele vem de trás. Ou seja, a gente só pode entender que esse Emmanuel aqui, que eu acho que esse é todo o contexto que vem trazendo, né? Em cima dessa figura, é só alguém, de fato, que precede e que procede, que pode de fato encarnar a descrição dessa profecia, né? As metáforas do capítulo 7 em diante é muito interessante como elas são todas reunidas aqui. Essa primeira que você pontuou, das grandes nações como sendo grandes árvores, ou até mesmo das nações que queriam destruir Acaz, né, o reino do norte, a nação dos Sírios, a Síria, né, são chamados lá no capítulo 7 de tocos fumegantes, os tocos fumegantes que viriam contra o reino do sul. E ao longo desse capítulo sempre vai refletindo essa metáfora das nações poderosas como árvores. E justamente como você fala, aqui ele evoca uma nova imagem. Vai surgir um novo rebento, vai surgir uma planta
pequenininha que vai sair do tronco de Jessé. Ela parece insignificante, mas ela é a mais poderosa, é a mais suprema de todas. E outra metáfora que se reúne aqui também, nesse capítulo 11, é a metáfora das águas, né? Deus vinha falando o tempo todo que a Assíria entraria em Judá como inundação, que destruiria Israel como águas, torrentes. E no verso 9, ele vai dizer aqui que não se fará mal nenhum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, Deus seria capaz de trazer uma nova inundação, mas não uma inundação de guerras ou uma inundação militar. Seria uma inundação do conhecimento dele. Esse tronco de Jessé aqui, ele é uma reversão de todas as maldições anteriores, que vem desde o capítulo 7. Deus colocando uma bênção aqui, que viria dele através do Messias, revertendo as maldições. Eu acho muito bonito o jeito que começa o 11 falando da árvore, mas também lembrando de como ele consegue aqui amarrar. O livro de Isaías ele tem trechos assim bem diferentes uns dos outros. Só que de alguma forma parece que há um trabalho de tentar amarrar alguns desses textos, né? E aqui quando ele fala do tronco de Jessé, raiz, tal, referindo ao povo de Israel, eu lembro do capítulo 6, a visão do Isaías, né? Quando ele vê o trono lá e a língua dele, o tição tirado do fogo. No final do capítulo 6, Isaías é comissionado a levar uma mensagem. O último verso do capítulo 6 é quando fala o seguinte: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, compara o povo com uma árvore, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, aí ele fala, mas ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Que ele usa uma expressão muito bonita no capítulo 6. Fala, vai ser destruído, essa árvore aqui desse povo de lábios impuros, esse povo vai ser destruído, vai sobrar nada, mas vai ficar a santa semente. E semente dentro do texto bíblico é algo muito bonito, porque a semente tem a ver com a descendência, né? Descendência desde lá do Gênesis, né? Essa ideia da descendência prometida e tudo mais. E aí no capítulo 11, como que ele amarra o que foi dito no 6. Realmente a árvore vai ser destruída até o final, mas a santa semente, ela vai brotar raiz. E aí fala do espírito, eu acho isso muito bonito. O Ruach de Deus, né? do Javé. A ideia de que o espírito ele vai estar entre as pessoas. O espírito de Javé ele tem muita relação com essa questão da presença, do cuidado divino, né? ao longo da tradição do Êxodo, principalmente. É o espírito de Javé que ajuda a abrir o mar para o povo atravessar, é o espírito de Javé que guia o povo. E aqui o espírito de Javé vem para trazer justiça, direito. E aí ele usa algumas expressões que eu acho muito bonitas, dos pobres e dos mansos da terra. São expressões complexas, né? Quando aqui, por exemplo, a gente encontra a palavra pobre, ani, em hebraico, não é meramente apenas a falta de recursos financeiros, né? O pobre aqui tem a ver com opressão, o destituído de força, o que é colocado a par do sistema, da centralidade do governo. E o manso da terra é questão do quieto, uma tradução assim, bem literal desse manso da terra seria o quieto da terra, o que não tem voz. O que sofre e não é representado, mas o Ruach, aquilo que sai da boca de Javé, vai estar pairando sobre ele. Isso é muito bonito, né? É essa árvore nascendo de novo. Essa conexão que você fala, Mateus, com o que vem antes, é muito interessante também, porque ele faz uma conexão também com o que vem depois. Aqui ele fala que esse tronco de Jessé, esse renovo, teria a plenitude do Espírito, né? Aparecem 7 qualificativos aqui para o Espírito Santo. São os 7 espíritos lá do Apocalipse, né? O Espírito de modo pleno. É a mesma coisa que é colocada sobre o servo do Senhor, lá no capítulo 42 de Isaías. Ou seja, tem uma conexão com o que vem depois também. Esse indivíduo, ele é o servo sofredor do Senhor, mas ele também é o rei. Ele é aquele que traz a plenitude para todos os mansos da terra, mas é também aquele que sofre a opressão de todos os ímpios, de todos os malignos da terra. Lá no capítulo 42, capítulo 53 e etc. Só um detalhe, já, que é justamente o título da nossa temporada aqui do Contra a Cultura, né? É o príncipe e o servo, né? É uma coisa muito dúbia, né? É muito dúbio isso em Isaías, mas sim, continue.